Bem, estamos na Câmara de Vereadores da cidade de Glória, terminando a sessão exatamente agora, terça-feira. Estou agora com a vereadora Pretinha de Bezeca. Hoje a sessão houve um esquenta, né? Mas faz parte do debate, né? A democracia é isso aí. Faça uma avaliação dessa sessão de hoje. Então, bom dia a todos que estão me ouvindo agora. Pois é, a gente sai por aí, a gente conversa com as pessoas, né? E as pessoas também andam em Glória. E quando vem aqui, a diz, meu Deus, eu já andei aqui nessa cidade tem 10 anos atrás, e Glória continua do mesmo jeito. O que muda só é a quantidade de casas que estão aumentando. Mas Glória continua a mesma coisa de 10, 15 anos atrás. Então, assim, são comentários que as pessoas que chegam para a gente falam e a gente fica triste. Porque, assim, as pessoas têm como fazer escolhas, né? O gestor da cidade é feito de escolhas, então a gente escolhe, é democracia. Agora, muitas vezes uma cidade tem sorte de escolher o gestor certo e outras, infelizmente, escolhe às vezes um gestor que já passou, né? E que naquela época achou que fez a sua parte, né? Porém, eu que moro aqui, eu posso dizer que fizeram muito pouco, né? Visto que na época, a prefeita da época, que é a mesma agora, tinha o marido como deputado. Era para ter trazido muito mais do que foi. Porque assim, muitas vezes trouxe a obra do Beira-Rio, mas aquela obra do PAC foi em todo o Brasil. Ali foi uma obra do governo federal, não foi recurso próprio, não foi uma coisa à parte, não foi uma coisa, entendeu? Que todas as cidades que se forem correr atrás, conseguiram. Né, que tinha a orla beira do rio. Então, assim, às vezes a gente se coloca, às vezes, realmente, de forma equivocada. Eu amo minha cidade, tenho muito orgulho de morar aqui. Agora, dizer que eu tenho orgulho da cidade como ela está, eu não tenho. E não tenho nem vergonha de dizer, e nem tenho medo de dizer, porque isso não sei o que digo, são as pessoas, né? Quem está aqui em Glória, desde quando ela foi refeita, né, que Glória foi inundada, a outra, ela é Glória, Nova Glória aqui, meu pai foi o segundo prefeito, encontrou realmente mal projetada, realmente não era para ser aqui, Glória era para ter sido realmente mais distante da Quixaba, mas isso não deixou, isso não justifica, não deixou que meu pai impedisse que ele trouxesse desenvolvimento para Glória naquele ano, de 76 a 81, acredito que 82 já o outro entrou. O pai da Pretinha é Bezeca, né? Já foi prefeito, foi vereador. Fala de quantos mandatos? Então, ele foi prefeito, né? Ele iniciou como delegado, né? Inclusive fez um excelente trabalho, mas aí, como ele era um cara muito quisto, muito bem visto pelas pessoas, aí sugeriram o nome dele para ser prefeito, ele não queria no primeiro momento, ele disse que não, que ele gostaria de continuar no trabalho dele, que era trabalhando com roça, com essas coisas, com gado. Mas ele era um cara que já era político e não sabia. Ele já atuava politicamente. Ele era um cara de fazer favor, de agitar as pessoas e não sabia que ele já tinha aquele dom. Tanto que quando ele assumiu, ele foi um cara que encontrou a Prefeitura de Glória sem nenhum carro. Sem nenhum carro. Mas ele trouxe desenvolvimento do início mesmo. Ele começou do zero, digamos assim. Abriu estradas, e isso aí quem me conta não sou eu que estou falando aqui não. Se você for para a zona rural, você pergunta aí, as pessoas mais velhas vão contar, né? Muitos pais passaram para os filhos, muita gente, por exemplo, teve um rapaz até que ele hoje é um empresário forte aqui da Agrovila, o pai dele, quando me vê ou vê o meu pai, uma coisa, às vezes nem vota como vereador. Interessante, né? Às vezes diz assim, olha, Bezeca, como vereador eu não votaria em você não, mas como prefeito votaria com certeza. Então, assim, vereador, é muito mais difícil você se candidatar a vereador do que a prefeito. Porque aí muita gente pergunta, mas é por que você não voltou? Meu pai tentou várias vezes, mas politicamente, igual a questão de grupo, tem muitas coisas que a gente nem imagina que tenha. Então, assim, é um desgaste. A política hoje em dia não é uma coisa boa, mas às vezes faz parte. Se a gente deixar para lá, aí quem vai tomar de conta do nosso município e do mundo? São políticos que só querem se dar bem. Então a gente precisa, pessoas que pensam na cidade, que pensam no melhor politicamente, a gente precisa também fazer parte, se incluir, entrar para ver se, mesmo que a gente seja minoria, com esse pensamento de melhorar a cidade, de fazer uma política honesta, uma política em prol da população, em prol das pessoas. Mesmo sabendo que a gente é minoria, a gente tem que estar ali, pelo menos para tentar amenizar, né,
essas questões do ter, mais do que o ser, mais do que o fazer. Que é o que está acontecendo hoje, infelizmente, as pessoas pensam muito que acham que dinheiro, que recursos, que ter é mais importante. Não, eu acho que se a gente é gestor, se a gente está na parte, está administrando alguma coisa, a gente tem que trabalhar de forma honesta. Isso é o melhor caminho.